Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, a Igreja, Família de Deus. A gente tem falado sobre essa série aqui, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema hoje, sobre ser marcados, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí, marcados. A igreja, e a igreja, quando eu digo a igreja, eu estou falando, me referindo à igreja de Cristo, e a igreja de Cristo não é uma instituição que está presa dentro de quatro paredes, ou está presa a uma denominação, a uma estrutura eclesiástica, não. A igreja de Jesus, o corpo místico de Cristo, pelo qual o próprio Jesus morreu e foi até a cruz, ela é marcada. E eu queria pensar com você aqui, quando a gente fala de marca, né? O que vem à sua mente assim quando a gente fala em ser marcado? Eu penso, né, e essa é uma referência quase que mais assim óbvia, é que você tem uma marca, você tem alguma coisa que te distingua de outra pessoa. Então você tem uma marca de nascença, um sinal de nascença, né? De repente algum de vocês tem um sinal de nascença. Então isso é uma distinção, é algo que te faz diferente de outras pessoas. Ah, é uma pinta aqui, é um dedinho meio tortinho ali, é um negócio ali, então você tem uma marca. Quando a pessoa faz uma tatuagem, faz uma inscrição no corpo, ela tem uma marca também. Então ela está tatuada, ela tem uma marca. Quando a gente traz isso para dentro de uma realidade bíblica, a gente começa a olhar que desde Gênesis até Apocalipse existe uma progressão da revelação de Deus. Então a história bíblica não é uma história de historinhas contadas que elas vão estando cada uma delas num local e num tempo e numa geografia distinta e nenhuma delas tem relação com a outra. Não. A história bíblica é uma história de progressão, de revelação de Deus contínua. De maneira que desde Gênesis até Apocalipse, Deus vai se revelando, vai chamando o homem para esse relacionamento, vai se revelando, e lá no Novo Testamento, no momento certo, na plenitude dos tempos, como diz a palavra, Deus se revela de uma forma corpórea. Ele manda Jesus Cristo, seu Filho, o próprio Deus na terra. Amém? Então quando a gente olha nessa perspectiva, a história nossa da igreja é uma história de marcas. Então pensa você aí, que você tem uma marca de nascença, você caiu um dia, sabe, de bicicleta, correu, foi para um lado, e hoje você olha e fala, mas aquela marca ali, aqui no cotovelo, não sei aonde, no joelho, né? É muito comum isso. Machuquei, mas não dói mais, mas é uma marca na minha vida. Isso te distingue de outras pessoas. E isso é importante a gente entender que a igreja é uma comunidade de contraste. Pensa comigo e grava isso, contraste. Se você já fez um exame também, de alguma forma, e você fez uma tomografia, uma ressonância de contraste, por que eles colocam contraste na sua veia? Porque eles precisam ter uma visão mais clara sobre algum funcionamento de alguma parte do seu corpo. É ou não é? Então o contraste mostra com mais amplitude, com mais visibilidade, aquilo que se quer enxergar. Então quando se fala que a igreja é uma comunidade de contraste, isso é uma frase do Tim Keller, ele falava isso, já falecido, no ano passado, o Tim Keller falava que a igreja é uma comunidade de contraste. Então, é um pastor americano, né? Foi um pastor americano. Uma comunidade de contraste é uma comunidade que se distingue das outras comunidades. Isso faz a gente pensar primeiro que, peraí, tem uma marca na nossa vida, tem algo no nosso coração que é diferente daquilo que o mundo produz ou promove. Então, assim, a igreja tem uma mensagem que é única. Amém, queridos? O Estado pode ter uma mensagem, a propaganda pode ter outra mensagem, o movimento daquela época, daquela cultura pode ter 500 mil mensagens, mas a igreja tem uma mensagem única e poderosa. E eu quero ler com você esse texto que está lá em Romanos, se você tem a sua Bíblia aí, Romanos 8:35, já abre lá. E eu quero ler com você porque esse texto fala muito sobre esse contraste e sobre o que isso tem a ver conosco hoje, mais de 2000 anos depois da morte de Jesus Cristo, e por que eu e você estamos num local chamado igreja, num domingo, que culturalmente é dito como o dia do Senhor, e o que isso nos responsabiliza? Vamos ler juntos aí? Acompanhe na sua versão. A minha versão diz assim, o que nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Vou repetir, porque o verso é pequeno. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Ponto. Até aqui. A gente começa a olhar para esse texto e a gente vê duas
duas afirmações muito claras aqui. São interrogações, claro, mas existem conceitos muito claros aqui, que um está entrelaçado com o outro. Primeiro, o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Roma, a igreja que havia sido plantada em Roma, e ele diz, e ele vem no capítulo 8, falando sobre, né, quem pode nos separar do amor de Deus. Depois ele diz aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto talvez mais conhecido de todos nós. Mas ele está dizendo aqui, o que pode nos separar do amor de Cristo? Ele está dizendo para uma igreja, lá em Roma, recém-fundada, de que tudo isso aqui depois que ele está colocando, ó, aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Pensa comigo, isso tudo aqui é coisa ruim, não é? Tudo coisa ruim. Tudo coisa que ao longo da história, isso foi acentuado de uma maneira dramática. E hoje, se eu falar assim, irmãos, ei, a gente sofre de aflições? Sim. Calamidades? Sim. Perseguições? Sim. Fome, miséria, perigo, tudo. Se eu perguntar um pouco mais individualizado, você já sofreu aflições na vida? Sim. De repente você passou por uma calamidade, uma situação dramática. Perseguições? Imagino que sim. Fome, alguns passaram. Miséria. Perigo, quantos de nós? Nós vemos em perigo. Ameaças de morte. O que isso tem a ver com a igreja, uma marca da igreja? A igreja, ela é marcada pela obra da cruz. Quando a gente entende que a igreja é marcada pela obra da cruz, que essa é uma marca indelével, ou seja, não pode tirar, não tem aquele sabão, não tem o omo, não tira. Isso quer dizer que a igreja marcada pela obra da cruz, ela vai vivenciar, escute bem, ela vai vivenciar aqueles contextos que nós vimos aqui anteriormente. Ela vai passar por fome, ela vai passar por necessidade, ela vai passar por calamidade, ela vai passar por problemas de aflições, ela vai passar por miséria, ela vai passar por perigos de morte, ameaças, ela vai passar por isso, porque ela é marcada na obra da cruz. O que a cruz traz para nós como ensinamento profundo? O próprio Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, voluntariamente se despe da sua grandeza, vem ao mundo e vai até a cruz e morre a pior morte que poderia ser morrida por causa do amor que ele, o próprio Deus, tem por nós. Como forma de pagar e expiar essa culpa, de pagar a culpa, ele vai lá e morre por nós como Cordeiro Santo na cruz. Mas se a igreja entende que ela é marcada na obra da cruz, então ela vai entender, olha só, que aquilo que nós passamos, aquilo que você passa, as dificuldades, aflições, problemas familiares, relacionamentos, de repente um desemprego, uma situação bem específica que nos toca e constrange, é ou não é? E vamos ser sinceros, porque isso é da nossa natureza humana, psíquica, de nossa constituição, porque talvez a gente possa pensar e olhar assim, mas tem muitas aflições no Haiti, na África, na China, na Zâmbia, e tudo isso a gente de alguma maneira acalenta no coração e sente um pouco mais de dor quando a gente vê uma imagem, é assim. Mas depois a gente acaba esquecendo e não tem nada de errado nisso. Porque a gente não tem como ficar o dia inteirinho sofrendo pelas dores que estão tão longe, quando muitas vezes as dores de perto, elas tomam a nossa vida porque é natural. Então, de repente, você, nesse momento da vida, ou em alguma circunstância, passa por um problema com o filho, com a esposa, no trabalho, financeiro, na saúde. Quem não passa por isso? E aí a gente tem que olhar para isso, a igreja marcada na obra da cruz. E a gente vai entender que quando Jesus foi até a cruz, ele não disse assim para nós, vocês vão ser uma comunidade de contraste, ou seja, uma comunidade diferente, mas vocês de alguma maneira não vão passar por absolutamente nada disso. Ele está dizendo, lembra que Paulo diz assim, quem vai nos separar do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. Ele está dizendo assim, será que isso aqui pode nos separar do amor de Cristo? Depois ele vai responder que absolutamente nada nos separa do amor de Cristo. Então, você sendo igreja, eu sendo filho de Deus, mesmo que eu passe nos momentos mais difíceis, no vale da sombra da morte, por ser filho de Deus, participar de uma comunidade chamada igreja, eu jamais estarei separado do amor de Cristo. Porque eu entendi que a minha vida foi marcada na obra da cruz. Não nasceu do nada. Não é uma coisa aleatória. Mas Jesus foi o quê? Ele foi um cara bonzinho, um mestre, um guru. E o que ele fez? Não sei. Ele fez alguma coisa. Como muitas pessoas hoje em dia, de maneira incauta, assim, de maneira, sabe, sem perspectiva de conhecimento nenhum, sem sabedoria, elas se entregam a tudo. Elas se entregam a deuses, a idolatrias desse mundo. E ela fala, mas você está seguindo aquela pessoa por quê? Você está seguindo aquele movimento por quê? Não sei, a pessoa, mas há algum fator,
Alguma coisa que explodiu, que deu caminho a isso, alguma coisa que de fato mexeu com a história, não sei. Não, a nossa vida, a igreja é marcada pela obra da cruz. E quando nós entendemos isso, a gente precisa respirar fundo no momento da calamidade, no momento da dor, no momento do luto, é ou não é? Sabendo que mesmo quando nós enterramos alguém que nós amamos, mesmo assim, marcados pela obra da cruz, a gente crê na ressurreição, porque a cruz é apenas uma parte da obra que Jesus fez. Porque se ele não tivesse ressuscitado, como Paulo diz, nada teria fundamento. Ele morreu e ele ressuscitou o terceiro dia. Comemoramos a Páscoa agora, 2 semanas. Então a igreja é marcada pela obra da cruz. E de forma redentora, a gente começa a perceber que... Deixa eu passar aqui. Ver se vai. Opa. Aqui. Vamos lá. Quando a igreja passa por isso, uma outra marca da igreja fundamental é que a igreja vislumbra o céu como ponto maior de sua peregrinação. Segue comigo. Se uma marca da igreja é a marca da cruz, olha só, a gente nasce, por assim dizer, da cruz. Jesus foi até a cruz e morreu por nós, amém? Aí nós, como igreja do Senhor, como aqueles que foram redimidos, salvos, nós entendemos o sacrifício de Cristo, compreendemos isso, o Espírito move nosso coração, nós o recebemos, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, mas agora tá, beleza, aí acabou? Acabou a nossa... Tá, a gente vai para onde? O que a gente faz? A gente vai só no domingo no culto? Frequenta um local chamado igreja? Bota uma marca no nosso coração chamado assim, tipo... somos a igreja do Senhor Jesus e o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a olhar e a perceber que a igreja, ela é marcada e porque ela vislumbra o céu como ponto maior de sua peregrinação. E eu quero ler com você um texto, vamos ver aqui se o passador me ajuda. Passa para mim então ali, faz favor. Isso. Olha o texto de Hebreus 11. Olha o texto de Hebreus 11. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial, por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Hebreus 11. O autor de Hebreus, ele está dizendo o que aqui? Que o alvo, o ponto de chegada não era a terra, era o céu. Eles buscavam uma pátria superior, um lar celestial. O autor de Hebreus escreve para uma comunidade judaica e ele alerta eles para que eles não voltem aos rudimentos da fé. Vamos pensar agora nós, 2000 anos depois dessa carta escrita, mais ou menos. Como nós temos que lutar contra isso? Porque a nossa natureza, ela sempre vai querer algo tangível, material. Nós vamos querer que a nossa vida seja completamente realizada, feliz, plena nessa terra. Tem alguma coisa de errada? Não. Deus nos criou com uma perspectiva de abundância, de poder usufruir daquilo que Deus criou com toda a bondade, de viver em família, de ver os nossos filhos crescendo, de vê-los com saúde, de participar de um casamento do nosso filho, de uma formatura, de ver os nossos netos nascendo. É ou não é isso? Estou falando besteira? Não, né? É isso que a gente quer. Ou a gente troca isso por bilhões de dólares. Você trocaria isso? Não, né? Eu acho que não troca. Você quer ver a sua família avançando, crescendo, ter longevidade para poder ver seus filhos, para poder ver os seus netos, quem sabe seus bisnetos? Por quê? Porque Deus colocou no nosso coração essa centelha, esse desejo de perceber a bondade de Deus nas coisas pequenas. Agora, vamos pensar que o céu e a igreja tem que ser marcada por essa perspectiva de eternidade. Quando a gente é marcado por uma perspectiva de eternidade, a gente busca uma pátria celestial. E aí a gente começa a olhar e fala, pera, eu estou buscando apenas semear e colher nessa terra? Ou eu estou buscando dentro de uma perspectiva de eternidade? Isso faz toda a diferença. E aí eu falei até nessa semana, agora, anteontem, numa conferência de educação, sobre aquilo que Deus tem falado no meu coração, da dimensão de futuro e dimensão de eternidade, falando no aspecto de pais e filhos. Mas que cabe aqui? Como assim? Para mim, e biblicamente eu vejo isso, não é para mim porque eu acho que é, futuro está muito ligado àquilo que eu projeto dentro da minha vida. Como o Tiago diz lá no capítulo 4, a carta de Tiago, vocês não deveriam dizer, eu farei isso, visitarei aquele lugar, farei isso, farei aquele plano. Muito pelo contrário, ele diz, vocês deveriam dizer assim, se Deus assim o quiser, eu farei isso e aquilo, porque a vida de vocês, a vossa vida é como a neblina, que uma vez ela está assim e depois ela se dissipa. O que Tiago está dizendo isso?
Tiago está falando e mostrando que quando a gente pensa em futuro, a gente está pensando no dia de amanhã dentro do nosso espaço e tempo de 80, 90 anos, talvez. Talvez você chegue lá a 100 anos, tomara que você chegue a 100 anos, mas a gente não sabe. Então, quando a gente pensa em futuro, a gente está pensando em semear e colher aqui, semear e colher aqui, semear e colher aqui. E isso é extremamente desgastante, queridos. Porque muitas das nossas semeaduras não serão colhidas por nós. Isso tem que estar muito claro. E aí vem o princípio de eternidade, que é diferente do princípio de futuro, ou do conceito de futuro. Porque aqui, eles não estão olhando para o futuro, eles estão falando para uma pátria superior, um lar celestial. Percebe? E eu quero fazer essa pergunta e você tem que responder para você mesmo com convicções. O quanto o quanto você, nós temos ansiado por essa pátria celestial, por esse lar celestial. Uma pátria superior. Nós moramos no Brasil. Salvo engano, todo mundo aqui é brasileiro. Amém? Alguém aqui nasceu fora do Brasil, é estrangeiro? Todo mundo é brasileiro. Então você, quando vai para outro país, você tem que ter um passaporte brasileiro e o pessoal vai olhar e falar, puxa vida, você nasceu no Brasil. Você é brasileiro. Ah, lá daquela terra, do futebol, das florestas, de índio, não sei o quê, papapá, você é brasileiro. Pá, legal. Olha a marca da igreja. Quando o mundo olha para a igreja, essa é a visão de Deus, quando Deus estabelece isso, desde o chamado de Abraão, que faz dele uma grande nação, e depois quando a igreja nasce em Atos. A ideia de Deus era trazer esse povo, essa família para junto de si, para que ela seja uma comunidade de contraste, diferente, não uma comunidade melhor, para que o mundo possa olhar para essa comunidade de contraste, essa igreja, e perceber a mão de Deus ali e ser atraído para ali. Percebe isso? Ser atraído. Agora, quando eu sou mais do mesmo, ou seja, eu quero apenas o futuro do dia de amanhã para semear e colher um amanhã, semear e colher amanhã, e eu não penso em eternidade, em pátria celestial. As pessoas olham para mim e falam, você é mais o mesmo. É como eu digo aqui, ó, não tem nenhum estrangeiro aqui, todo mundo é brasileiro. Agora, se tivesse aqui um japonês, todo mundo perceberia, sim ou não? Porque dá para ver, pela característica, olhinho puxado, estaria sentado aqui um japonês, ou um negro, lá de um país na África, e estaria sentado aqui bonito, todo paramentado com a sua roupa, puxa, esse aqui é africano. Ou sei lá, um caucasiano, sei lá, qualquer lugar da terra. Então, quando a gente fala de pátria celestial, a igreja é marcada, e ela precisa ser marcada novamente, nesse tempo, nessa geração, por um anseio, por um lar celestial, por uma pátria superior. Não coloque, não deposite as suas esperanças todas naquilo que esse tempo pode te dar, naquilo que as pessoas podem te dar nessa geração. E sabe um exercício, se cabe um conselho para você aqui? Faça isso em casa. Você que tem filhos que são pequenos ainda, que estão com você, e você tem os seus netos ainda, ajude o seu filho, né, que é pai dos seus netos, mas você que tem filhos, você tem ali, já estão debaixo de você. Ensine, eduque os seus filhos no temor da palavra de Deus para que eles anseiem por eternidade, para que eles não fiquem presos ao futuro. Como assim? Para que você não lance um peso sobre eles do tipo, o que você será amanhã? Ah, mas ele vai ser médico, advogado, engenheiro, pastor, mecânico, não sei. Deus saberá e mostrará. Mas lance uma perspectiva de eternidade no coração dos seus filhos, de maneira que eles anseiem por Jesus. Anseiem por uma pátria superior. Isso faz toda a diferença nessa geração, gente. E nós vamos compreender isso. A igreja é marcada por esse sinal. A igreja é marcada pelos relacionamentos sem amor. Como assim, pastor? Filipenses 2,4, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Ou seja, a igreja marcada pelos relacionamentos sem amor, não existe igreja sem esse entranhável afeto que Paulo se refere na carta. O que é um entranhável? O que é entranhável? Diz respeito a entranhas, aquilo que está assim, ó, entrelaçado, as entranhas de um homem. Nós não conseguimos ver entranhas, eu não consigo ver as suas entranhas, os músculos, os nervos, veias, artérias, que está dentro de nós. Está tudo entranhado, sabe? Essa palavra entranhável quer dizer assim, ó. Então, o entranhável afeto é isso aqui, a igreja é marcada pelos relacionamentos sem amor. E aí a gente olha para isso e percebe assim, ó, de maneira objetiva, olha como a palavra é transformadora e linda. Não procure apenas os seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Meu Deus, que diferença nós teríamos nesse mundo
Se todos nós, como igreja, ao invés de preocuparmos apenas com os nossos interesses, tivéssemos uma preocupação verdadeira, contundente, de realizar algo em prol do outro, como seria diferente o mundo? É ou não é? Ah, mas é o meu, é o meu, é o meu. Se nós mudássemos o é o meu para o é o nosso, já faria uma grande diferença. E você vê uma diferença fundamental também é quando a gente ensina os menores, os filhos, as crianças, a não olharem apenas para os seus. Porque tem uma fase da criança, no desenvolvimento dela, cognitivo, e a parte de assentar a personalidade, em que ela atribui para si o mundo à sua volta. Então tudo é dela. Percebe isso? Já viu? Tudo é dela. É meu carrinho, é minha boneca, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Aí o pai tem que falar, não, filho, divide com o amiguinho, divide com o irmãozinho. E joga o carrinho na cara do irmão, joga o carrinho na cara do amigo, a boneca é minha e chora, esperneia. Por quê? Porque é dele. Porque nessa fase é natural, porque ele não entendeu. Esse princípio ainda não foi internalizado, ele não foi construído ou reconstruído no seu caráter. E às vezes, se a gente não fizer isso, eles crescem assim. Aí viram adultos mimados, egoístas, que pensam apenas em si mesmos. E de novo, só para nós aqui. Aí eles estão dentro da igreja. E mais sério ainda, estão aqui, são pastores. Aí o entranhável afeto foi água abaixo. Isso aqui de preocupar com o interesse dos outros, eu não estou nem aí. Eu quero o meu. Eu quero a minha glória, eu quero o meu recurso, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha fama, eu quero o meu sucesso, eu quero a minha felicidade, a minha alegria, o meu prazer, é o meu, é o meu, é o meu. Já viu isso no mundo ou não? Sim ou não? Não está acontecendo isso? Igreja não pode viver isso. Pastor, mas isso é tão difícil, porque, puxa vida, eu fui criado dessa maneira. Querido, vá aos pés de Cristo, confesse seu pecado. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e curar você de toda iniquidade. Esse é o processo. Perdão, ele vem após o arrependimento. Primeiro eu me arrependo, é gerado essa contrição no meu coração, eu peço perdão a Deus, Ele me perdoa e aí Ele me reconstrói numa nova caminhada. O arrependimento, que quer dizer techuvá em hebraico, ele tem dois significados, essa palavra. Um significado de transformação e de mudança de emocional e intelectual e uma prática. Então o techuvá lá dos judeus, o arrependimento não é uma coisa assim, fiz de errado, tá, depois eu conserto. Não. Mudança de mente, de coração e prática. Eu fiz errado, vou consertar. Quebrei aqui o negócio aqui, fiz porque eu estava bravo mesmo e quebrei mesmo. Me perdoa? Tá, daí o cara fala, tá perdoado. Não, mas mais do que isso, eu vou pagar o conserto, porque eu errei. Percebe a diferença? Se nós vivêssemos um mundo assim, talvez hoje a gente não tivesse vivenciando guerras como nós temos lá agora, Israel e Irã, Rússia e Ucrânia. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago diz isso lá no capítulo 5. Não vem dos ciúmes o desejo que vocês têm? Percebe isso? As guerras lá, gente, Ucrânia e Rússia, não nasce assim nasce do coração de homens que se preocupam apenas com seus interesses próprios. A igreja não pode ser dessa forma. Você e eu não podemos. Se nós professamos uma fé em Cristo, uma marca nossa é um entranhável afeto. Como é que se faz isso, pastor? Relacionamento. Pagando o preço de caminhar junto. Ninguém que caminha separado consegue viver isso. Isso é aqui, ó. Assim como o ferro afia, o amigo afia o outro amigo, assim, ó. Eles vão assim, ó. Um vai afiando o outro. É na caminhada. É na caminhada que eu deixo de ser mais egoísta, ter mais vontade só minha. É na caminhada que eu deixo de ser mais vaidoso, orgulhoso. É na caminhada que eu vou aprendendo, vou abaixando a minha crista, o meu narizinho vai abaixando, eu vou entendendo que o mundo não gira em torno de mim, eu não olho só para o meu umbiguinho, eu vou olhando para o lado, e isso é essa igreja. O que ele está dizendo aqui? Isso é a marca nossa, gente. Senão o mundo vai olhar para nós e vai falar assim, mas lá na firma, como diz na empresa, a gente é mais parceiro que na igreja. Na igreja, como Paulo diz na primeira carta a Coríntios, vocês estão se devorando. Ele usa essa expressão. Vocês estão se devorando. Olha a expressão que ele usa. Vocês estão se devorando. O que é devorar, gente? É um engolir o outro. É um falar mal do outro, um pensar mal do outro, um ter maledicência no coração. Não pode ser dessa maneira. Essa é uma marca profunda da igreja. Mas vamos seguir. Qual outra marca da igreja? Opa, me ajuda ali. Passa para mim, querido. É marcada por uma missão. A igreja é marcada por uma missão. Como assim? A igreja é marcada por uma missão.
Você já parou para pensar que você está em missão? E eu queria que você pensasse, você está em missão. Desde que você nasceu, até o dia em que você vai respirar pela última vez. Ou seja, desde o seu primeiro respiro, quando você respirou e deu aquele grito na maternidade, até o dia que você vai dar o seu último suspiro, que eu vou dar o meu último suspiro aqui nessa terra, nós estamos em missão. Se compreendemos de fato que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós estamos em missão. E aí, qual é a minha missão? Não é a sua missão, é a missão de Deus. Já começa aí. Mas eu tenho uma missão na minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Se eu conhecer a Cristo, se de fato Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, a minha missão, ela está absolutamente debaixo da missão de Deus, a missio Dei, a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é reconciliar todas as coisas em Cristo, com o próprio Deus. Percebe isso? Então assim, mas eu sou crente, sou discípulo de Jesus, sou pastor, prego a palavra, eu faço escarcéu. Tá, mas qual é a sua missão? Minha missão é o meu ministério, as minhas coisas, a minha vida, tá, mas isso aí está debaixo da missão de Deus? Não sei, não pensei sobre isso. Ou tá ou não tá? Não, pera, então tá errado. Mas a minha missão é, eu nem sei qual é a minha missão. Eu sou um funcionário público, eu sou um profissional liberal, sou um professor, sou uma mãe que cuida dos filhos, estou em casa, eu sou um pai, e eu não sei qual é a minha missão. A sua missão é a missão de Deus, meu irmão. E a missão de Deus é reconciliar todas as coisas em Cristo. Como assim reconciliar tudo? Fazer com que o mundo inteiro conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Os princípios do Evangelho, está lá, cravado, do Evangelho, eles possam ser vividos. E a igreja leva essa chama. Então quando a gente olha para a igreja, e a igreja perde a vontade, perde a força, é porque ela já perdeu a missão há muito tempo. Quando o crente já diz assim, mas eu não tenho uma vontade na igreja, eu não tenho uma vontade de participar de nada, de servir ninguém, de ajudar em nenhum ministério, inevitavelmente ele já esqueceu qual é a missão de Deus. A missão de Deus é reconciliar tudo. Eu falava há pouco aqui na classe aqui dos 4 passos, que a gente tem antes do culto, eu falava, olha que coisa linda, gente. Deus escolheu você e a mim para reconciliar tudo em Deus. E olha que coisa linda aqui para as mamães, quando você cria o seu filho no temor do Senhor, pai, mãe, ou a mulher que fica em casa, a gente falava sobre isso, né? E está criando seus filhos, e o mundo vem e coloca esse peso sobre a mulher, dizendo, você é só uma mãe, você só cria os seus filhos, você só fica em casa, você não tem uma ocupação no mercado de trabalho. Isso é um peso, que não tem nada a ver com a missão de Deus. Mas olha como Deus traz isso de uma outra maneira e vê isso de uma outra maneira. Mães piedosas, comprometidas com o Evangelho, que ensinam seus filhos, até alfabetizam seus filhos, segundo a palavra, e esses meninos e meninas crescem com um caráter transformado para mudar histórias e geografias. Olha que coisa linda isso. Ou seja, uma mãe, eu estou pegando o exemplo da mãe aqui, né? Ela vai reconciliando esse menino que poderia ser só mais um menino, que vai crescer, vai ser um homem que vai pensar nos seus próprios interesses só. Mas ele cresce de uma outra maneira. Ele cresce com a palavra de Deus no seu coração, sendo instruído, disciplinado, corrigido pelo seu pai e pela sua mãe, até o ponto de ele ser um homem e uma mulher maduros. E aí ele toma posição e firmeza. Você percebe a diferença? Olha que missão linda. E o mundo, ele pergunta, vê se isso aí estampa a capa de revista. Vê se isso aí está na frente assim dos maiores portais de internet. Para dizer, você fez um grande trabalho, mãe, avó, você cuidou dos netos, dos filhos, fez deles homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vê se isso vai ser aplaudido. Não vai, gente. Não vai. Agora pega um cara lá que ganhou muito dinheiro, trapaceou, deu pinote num e no outro, não sei o que lá e tal, não tem nenhum rastro de família, princípio e valores do reino de Deus, vai ser aplaudido, reverenciado, idolatrado. Não deve ser assim, porque a igreja tem uma missão. E a missão nossa é reconciliar tudo. E quer ver eu dar um exemplo claro aqui? Sabe quando você cuida do jardim da sua casa, você limpa o terreno da sua casa, você planta uma flor, você cuida bem de um animal, você está reconciliando todas as coisas em Cristo, porque Deus criou a natureza, criou todos os seres vivos. Quando você faz isso, você está reconciliando a natureza. É ou não é isso? A natureza tem sofrido muito. O clima mudou, você percebe isso? Por quê? Porque o homem, na ânsia do poder, as coisas foram entremeadas tanto com ganância, com vontade, com poder econômico, com dinheiro, que a gente percebe isso, a natureza sofrendo. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel também é reconciliar tudo em Cristo, de maneira que,
Quando eu olho para a minha casa e eu cuido da minha casa e eu tenho ela muito bem asseada, eu tenho ela muito bem cuidada e eu tenho isso como um lugar, um canto que Deus me deu aqui nessa terra e eu faço desse lugar um pedacinho do céu, como você já ouviu isso, eu estou reconciliando de alguma maneira aquilo que é belo, o estético, aquilo que as pessoas entram e falam assim, nossa, que lugar bonito. A beleza faz parte do reino de Deus, gente. Alguém imagina que o céu vai ser um lugar feio, esteticamente? Você imagina? Não, né? Não vai ser feio. Se Jesus falou que ele está preparando morada para nós, em João 14, esses dias um pastor falou sobre isso, né? Imagina que morada que é, porque ele está preparando há 2000 anos essa morada. Então imagina o cuidado, né? Há 2000 anos ele está preparando essa morada para nós. Eu irei, mas vos preparei moradas, muitas moradas. Imagine que morada vai ser. Não vai ser um puxadinho, uma meia água, com aquela grama na frente feia, aquela jogado lá atrás com uma cachorreira. Não é. Não é. Vai ser uma coisa linda. Ei, o dia que a gente estiver lá, já pensou? Isso aí é ansiar por um lar celestial. Os nossos olhos têm que ansiar por lá. Mas a gente está tão corrompido, muitas vezes por esse peso aqui desse mundo, que a gente não consegue nem levantar os olhinhos assim para olhar para o céu e falar, bah, um dia eu vou para o céu. E não é o céu lá de cima, né? Não é o céu, a atmosfera, mas é o céu espiritual, o lar espiritual. O lar celestial, onde Jesus Cristo vai nos acolher e não haverá mais choro, nem mais dor, nem mais pranto, nem mais morte e nem mais nada. Isso te alegra o coração? Sabe que isso serve para alegrar o teu coração? O meu coração exulta quando eu penso nisso, eu falo, eu fico animado, empolgado, porque essa é uma missão de Deus. Essa é a nossa missão. E quantas milhares de pessoas estão aqui nessa cidade hoje, transtornados, abatidos, sem força, pensando em tirar sua própria vida, jovens, adolescentes. E nós temos uma missão. É a sua missão. É a minha missão. E o que a gente faz dessa missão? Senta em cima dela? Fica assim, já sou salvo mesmo, não posso fazer, não posso mudar o mundo. Você pode mudar o mundo de uma pessoa. Eu posso mudar o mundo de uma pessoa. Talvez a gente não mude o mundo de todo mundo, mas mude o mundo de uma pessoa. Essa é a grande comissão. Não preciso nem ler, né? Isso aqui Jesus fala para os discípulos e fala para mim e para você. Portanto, ide ao mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinem os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Olha aí. Jesus não fala assim, cumpram a minha missão e eu estou indo, depois eu venho cobrar vocês, hein? Como se fosse um patrão daqueles bem duro. Pois eu venho cobrar vocês, façam sozinhos. Sabe aquela mãe e pai? Estuda isso aqui. Mas o moleque nem aprendeu direito. Eu quero ver você aprender isso aqui. Mas o cara não sabe nem fazer a conta ali com 2 na chave, uma divisão, não aprendeu nem com 1. Já quer fazer com 2? Aí a mãe e o pai sentam lá, vem cá, vou te explicar. Daí ele ensina, eu estou com você, olha, eu estou com você. Errei, de novo, senta filho. Errei, o pai está ali do lado, a mãe, pai, errei. Pô, agora eu estou indo. Terminei, fiz a conta, acertei. Estou com você. Jesus não largou a gente aqui nesse mundo com aflição, calamidade. Lembra que a gente leu no início? Calamidade, aflição, perigo de morte, ameaça, dor. Ele falou assim, essa é uma visão deísta. O que quer dizer isso? Lá no passado, no início da igreja, os filósofos, teólogos, não sei o quê, eles falavam isso, é algo que corrompeu a igreja no início. Lá no primeiro século, as pessoas falavam, Deus criou o mundo e largou. Hoje tem gente que pensa isso. A maioria hoje dos cientistas, eles dizem isso. Eles não falam que Deus criou o mundo, eles falam que o mundo foi criado através de uma explosão cósmica, de uma evolução científica, e que até poderia, em alguma corrente da academia, ter uma mente que orquestrou tudo isso, porque a lei natural é tão exata que poderia até haver uma mente, mas essa mente criou e largou. Largou. Não é esse nosso Deus. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Amém? Ou seja, a tua missão é cumprida com alguém do teu lado, e esse alguém é o Espírito Santo. Esse alguém não é alguém assim que a gente só encontra na igreja no domingo, não, é alguém que está com você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, vai embora. É alguém que na hora que você dobra o joelho, ele está lá, filho, fala. É na hora que você está num momento de angústia e ele vem e traz o bálsamo. Na hora que você está entristecido, ele vem e traz cura. Na hora que você está alegre, ele vem e se alegra com você. Esse é o Espírito Santo. Mas irmãos, se a gente não se encher do Espírito, Paulo fala isso. Enchei-vos do Espírito.
Ou seja, é uma necessidade, é um imperativo, é uma necessidade hoje. Só que se nós, como crentes, igreja do Senhor, não nos enchemos do Espírito, nós vamos satisfazer o nosso desejo da carne. Cuidado com isso. Porque se você não para meditar na palavra, você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem comunhão com os irmãos, você não contempla a vida, você não olha para o céu, você não tem perspectiva da eternidade, você não está se enchendo do Espírito e naturalmente você vai ser uma presa fácil para o diabo e para esses dias, para o mundo. E é por isso que tanta gente está cambaleando. Por isso que a palavra diz, endireitai os vossos joelhos cambaleantes, os mancos sejam endireitados, levantem-se. Em Hebreus fala sobre isso, levantai os vossos joelhos vacilantes. Paulo está dizendo na carta de Hebreus, Paulo não, o autor de Hebreus está dizendo, levante-se. Vocês ficam assim, vocês ficam fazendo, levantem-se. E aí a gente começa a perceber e falar assim, que marcas maiores nós temos em Cristo? Pode passar para mim, querido. Que marcas maiores nós temos em Cristo? Eu quero trazer aqui mais 2 marcas que Jesus estabelece. Pode voltar uma ali? Não, isso, agora. E aí. É marcada pela fé na palavra. Gente, a palavra de Deus, ela é útil. A própria Bíblia fala, é útil para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus tem sido tão achincalhada nos últimos séculos, eu digo séculos porque desde 1700 e alguma coisa lá, com a visão iluminista, a palavra de Deus foi colocada num canto. Então a palavra de Deus, escute bem, para vocês terem uma ideia, em alguns lugares do mundo, foi até proibido de ler. Agora nos Estados Unidos, estava uma briga toda, um tempo atrás, se era proibido não ler a Bíblia nas salas de aula. Vão ler a Bíblia? Não, mas a Bíblia por quê? Se ler a Bíblia tem que ler o Alcorão, se ler o Alcorão tem que ler outra coisa. Palavra de Deus. Tá, mas a gente cumpre essa missão aonde, pastor? Como é que a gente sabe para onde ir? Como a gente faz? De que maneira? Na palavra, fé na palavra de Deus. Mas eu não leio a palavra. Aí complicou tudo. Como é que um soldado vai para a missão sem ter o mapa? Na verdade, como é que o soldado vai para a missão sem o mapa? E é interessante isso, eu comentava aqui de manhã com os irmãos, que a Páscoa é a maior festa da cristandade. É a maior festa. Porque celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Agora, nessa Páscoa em Londres, capital da Inglaterra, lá na Europa, foi marcada durante séculos por uma visão judaico-cristã. Então, todo o Ocidente foi marcado pelos princípios judaico-cristãos. E cresceram, e avançaram, e se desenvolveram em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas, por causa dessa matriz judaico-cristã. Ok, o prefeito de Londres, ele é muçulmano. E agora, nessa Páscoa, eles não celebraram com nenhum elemento figurativo que remonta, que alude, que faz referência à Páscoa dos cristãos. Muito pelo contrário, a Páscoa é celebrada dentro do mês do Ramadã, o mês dos muçulmanos. E ele fez alusão justamente ao mês dos muçulmanos, da religião da qual ele faz parte. Ele é muçulmano, é o Islã. Então ele simplesmente rasgou a história, não falou sobre Páscoa, e trouxe uma visão muçulmana lá do ritual deles, do Ramadã, que não tem nada a ver com Jesus, óbvio, e trouxe para dentro do contexto ocidental. Se isso fosse lá no Iraque, no Irã, e na Indonésia, onde a população é majoritariamente muçulmana há séculos, tudo bem. Agora, no Ocidente, na Inglaterra, onde homens e mulheres se levantaram de maneira poderosa, onde nasceu Charles Spurgeon, John Wesley. Como assim? Porque a palavra de Deus, ela foi assim, diluída, ela foi sendo diluída. Sabe quando você pega 1 litro de suco de maracujá concentrado assim, você bota num tonel de 30, 50 litros de água, vai virar um suco bom? Sim ou não? Não, né? Não vai. Então a palavra foi sendo diluída, Deus não é mais Deus, isso aqui não serve mais, princípios e valores. Quando se vê, a Páscoa, cadê? A Páscoa já foi. A Páscoa já foi. Você está percebendo como isso é tão sério? Eu não sei se você consegue perceber que isso é tão sério. E eu oro a Deus para que você perceba que isso é tão sério, porque implica na nossa vida, na vida dos nossos filhos no futuro. Implica na nossa vida, no nosso futuro. Mas será que isso vai acontecer no Brasil um dia, pastor? Não sei. Mas já acontece de outras formas. Por que a palavra de Deus diz em Efésios 6?
Pais, ensinem os vossos filhos no temor do Senhor. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Filhos, obedeçam os vossos pais, porque assim é a vontade do Senhor. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Ah, mas hoje nós vemos um contexto onde a família é desconstruída. Eu não preciso nem me alongar sobre isso, certo? Você sabe disso. A figura do pai e da mãe foram completamente lançadas para fora. Tanto que hoje, no Brasil, e na maioria das escolas, nós estamos agora no mês, em maio, é o mês da família, e muitas escolas celebram a família, e eles não celebram mais os dias dos pais e nem o dia das mães. A pretexto de não promover nenhum tipo de preconceito com aqueles que não têm o pai e a mãe, eles não falam, não mencionam mais a figura do pai e da mãe, mas é a família. E a família multifacetada. Pode ser 2 homens e uma mulher, 2 homens, uma mulher, um cachorro, um elefante, tudo isso. É uma família multifacetada. A palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus ela é uma consolidação de princípios e valores. Então, se você é igreja, marcado pela igreja, marcado por esse Espírito Santo que um dia transformou o seu coração, você vai ter fé na palavra, gente, até o final. É ou não é? Agora, queridos, com todo o carinho, se a gente não pensar que nós, como servos do Senhor, e aqui eu estou vendo homens e mulheres maduros aqui, não tem ninguém junior aqui, de 10 anos, de 11 anos. Se a gente não for instruído na palavra, a gente vai ser uma bússola quebrada para essa próxima geração. E isso tem trazido um peso tão grande no meu coração e eu compartilho com vocês. Sabe o que é uma bússola quebrada, né? Pensa, o cara no meio do mar, 300 anos atrás, quando tinha GPS, aí tem uma bússola, um negócio, algum artefato de instrumento de navegação quebrado. Aí o cara pensa que está indo para o norte, vai para o sul, para o leste, vai para o oeste. Aí quando nós não lemos a palavra, a gente está assim andando, meio como eu, manquejando assim, e uma geração de crianças e jovens vindo atrás de nós, mas Deus falou, não é isso aí não era para ir para lá, abençoado, era para ir para cá, está na palavra. Não era para construir esses castelos para vocês, era para levantar o reino. E a geração dos menores, eles vão olhar para nós e olham para nós e vão nos seguir. E o que me incomoda hoje é que talvez a gente esteja indo como igreja, no geral, para um precipício e levando eles. Sabe, levando eles. Assim, faceiros e celebrando a vida aqui na terra. E eles vindo atrás de nós. E daqui a pouco a coisa cai. Não pode ser dessa maneira. Eu conclamo você a olhar para dentro do seu coração e a ver o quanto a palavra de Deus marca a sua história, o quanto de fato você, todos os dias, separa um tempo de qualidade para ler a Bíblia, para ser marcado pela palavra, porque se você não for marcado pela palavra, desculpa querido, nada mais vai te marcar. Do céu, nada mais, porque se a palavra não te marcar, e se ela não ensejar em você, trazer em você esse alívio no momento da dor, nada vai marcar nada. Pode ser o guru, pode ser o mega pastor na internet, mas se você no seu momento secreto com Deus, com a palavra diz lá em Mateus 6, no teu quarto de oração, não botar o seu coração diante do Senhor, falar, Espírito Santo, fala comigo, eu preciso. Fala comigo através da tua palavra, eu sou teu servo, fala comigo, e ele fala. Mas se isso para nós já é uma coisa diluída, lembra que eu falei do suco? A coisa vai passar, então não vai ter mais pai, não vai ter mais mãe, não tem mais a Páscoa, não tem mais Deus, cada um faz a sua e assim a gente caminha para o precipício. Não, não é assim. Porque, no final, e eu quero trazer aqui a última marca da igreja, a igreja marcada pela convicção de seu triunfo, aleluia. Olha o texto de Apocalipse 2, 22, 17, é 22, 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O que tem ouvidos a ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei do maná escondido. O Espírito e a noiva dizem, vem. Há um clamor pela parousia, que é um termo no grego que fala sobre a volta, o regresso de Jesus. Há um clamor, nós temos que clamar, Senhor, vem, em glória. A igreja é marcada pela convicção do triunfo. Quando a gente olha para a história da missão de Deus lá que começou, lá na criação de todas as coisas, e que se materializou de uma forma definitiva na cruz de Cristo, na morte de Jesus, e depois a igreja com a chama e a tocha do Evangelho, vai chegar um dia em que tudo isso vai cessar.
Cessarão os evangelismos, cessarão as palavras, cessarão os gritos, cessará tudo. A palavra jamais passará. Mas nós somos marcados pela convicção de triunfo. O Senhor vai triunfar. E com Ele, todos aqueles que permanecerão fiéis, os vitoriosos. Esse vitorioso não é vitorioso por si mesmo. É porque Cristo os conduziu até a vitória. Essas são marcas da igreja. Marcas para você e para mim. Então que o teu coração se encha de perspectiva de alegria nessa manhã, em que você possa recobrar ânimo, se é isso que Deus quer que você recobre nessa manhã, que você possa ser endireitado na sua visão, que a sua mente possa ser expandida naquilo que Deus está fazendo na sua vida e te dar sabedoria, que você possa corrigir as rotas erradas com uma bússola quebrada, que você possa olhar com responsabilidade por essa geração que está atrás de você e se aprumar e endireitar os joelhos e falar, não, pera, é comigo. Mas que você não ande vacilante, diluído, olhando para o mundo e com os olhos assim, nossa, que fama, que alegria. Porque tudo virará memória. Você um dia virará uma memória e eu também. Quando passarmos essa terra, e daqui a 100 anos, eu falei hoje de manhã, e eu olho para os bebezinhos, talvez eles também já terão ido, ou seja, todos nós aqui já teremos morrido daqui a 100 anos, todos. Seremos memórias. Memórias mais próximas para os nossos familiares e amigos íntimos, e nenhuma memória para aqueles que não nos conheceram, nenhuma. Pastor, isso é tão triste, eu não queria morrer. Guarda teu coração. Há um lar celestial, uma pátria superior. Agora se preocupe em ser a melhor memória aqui. Preocupe-se em ser um memorial nessa geração, um memorial, porque um memorial nunca é esquecido. Ele passa de geração para geração, para geração, para geração. Um memorial. Você não é alguém, você foi criado à imagem de Deus, para ser um memorial, para que as próximas gerações olhem para você e digam, eu vou ser igual meu pai e minha mãe, eu vou ser igual meu avô e minha avó, vou ser igual aquele tio, eu vou ser porque ali era um homem de Deus, era um homem fiel, um homem de verdade, de palavra, comprometido, alguém que não pensava nos seus próprios interesses, marcado. Você pode pensar dessa maneira hoje? Você tem coragem de pensar dessa maneira e dizer hoje, nessa manhã, falar assim, eu quero ser essa pessoa. Talvez isso para você seja assim uma prateleira muito alta, inalcançável. Para mim também é, quero dizer. Mas eu não fico parado assim olhando, Senhor, nunca seria esse homem assim. Não, eu falo, Senhor, eu sou esse, mas eu queria tanto ser melhor nisso. Me ajuda, me levanta, pega na minha mão. Pega na minha mão, Senhor. Jesus está aqui nessa manhã para dizer para você isso, para mim, pela palavra dele, que nós somos marcados como igreja. Então não saia daqui a pouquinho pensando que você, se nasceu de novo, conheceu a Cristo, se o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você tem marcas na sua vida e essas marcas identificam você, distinguem você dos demais. E te comprometem e te responsabilizam. Não é uma marca que te coloca ela te compromete, meu irmão, minha irmã. Te responsabiliza. E que bom ter uma missão. Que bom poder se levantar todo dia de manhã, ou não é? Falar assim, eu tenho uma missão nessa terra. Paulo diz assim, eu concluo, 2 Timóteo 2,4, não precisa abrir não. Ele diz assim, aquele que se alista não se embaraça com os negócios dessa vida para agradar aquele que o alistou. Na época dos romanos, e Paulo escreve essa carta com a referência do exército romano, tinha regras claras para os soldados romanos. Primeiro, os soldados romanos não poderiam se casar. Era código deles, não poderiam se casar. Porque se casarem, vai dar problema. A mulher vai incomodar. Estou brincando, mas eles pensavam assim, os generais. Não tem como um soldado da legião romana, que está expandindo pelo mundo inteiro, conquistando o mundo, porque Roma conquistou parte do mundo, assim dito, civilizado na época deles. Então o soldado romano não poderia ser um cara assim preocupado. Tá faltando leite lá em casa hoje. Mas o meu filho, Não, você não se casa. Outra coisa, você não tem propriedade. Você não tem fazenda, você não tem 1 metro quadrado para plantar uma cebola. Você tem uma missão. E você vai ser treinado, e você vai morrer e se alegrar nessa missão. E assim eram as legiões romanas. Eles iam para o pau, e eles eram combativos, valentes, corajosos.
aniquilavam os outros exércitos, porque eles tinham uma missão que era a missão da vida deles. E se eles morriam em campo de batalha, eles eram honrados. E para eles era uma honra morrer no campo de batalha. Eles não olhavam nada para trás. A nossa missão em Cristo é essa. Ah, mas é duro, pastor. Jesus falou. Ah, mas eu vou ter que... Eu não posso casar? Pode, claro que pode. Você está casado. Pode ter... Claro que pode. Posso ter meu emprego? Sim. Posso ter... Claro. Agora, escute bem, tudo isso tem que ficar no segundo plano. Mas como é que eu concilio tudo isso? Em Deus. Deus é tão bom que permite que a gente tenha família, tenha os filhos, tenha os amigos, e tudo isso seja assim, ó, uma plataforma para a gente poder ser levantado para cumprir a missão. Percebe isso? Não joga a gente para baixo, coloca a gente para cima. Olha como Deus, não é o exército romano, imagina aqueles jovens, não se casam, não têm alegria, vocês vão só lutar e matar, e se tiver que morrer, vão morrer. Vocês são treinados para matar. Nós não. Deus fala assim, ó, aquele pai e mãe aqui nessa terra vai ter um monte de gente a mais que eu vou acrescentar. Mas tem que largar. Aquele que tiver o seu emprego assim, falar, meu empreguinho tá, mas esse emprego tiver assim, se o senhor quiser levar, pode levar, Deus vai dar mais. Aquele que não tem as riquezas como suas e fala assim, eu vou ser generoso e investir, ele vai investindo, Deus vai abençoando e fala, nossa, eu estou investindo, Deus está me prosperando. Você percebe? A lógica do reino é aquele que tem e dá, aquele que tem e entrega, ele é abençoado, porque aquele que quiser reter a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar por amor a Cristo, esse vai recebê-la, vai ganhar. Essa é a nossa missão. É levantado aqui hoje não para ir para casa só, mas é para ir para casa renovado, restaurado, reconstruído na nossa missão todos os dias, a começar pela nossa casa. E alcançando outros e outros e outros para Cristo, porque essa é a marca da igreja. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, e eu queria que nós orássemos por essa missão, por essas marcas. Eu queria que você junto comigo, nesse momento agora também, separasse esse tempo para orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo tão especial. Nós louvamos o Teu nome, Deus, nós louvamos o Teu nome. Ah, como nós somos pecadores, falhos, como nós somos tão, ó Deus querido, negligentes tantas vezes, com tantas coisas que o Senhor coloca em nossas mãos. Mas nos achegamos na presença do trono da graça, clamando por perdão, Senhor, confessando as nossas omissões, confessando, ó Deus querido, a nossa ação muitas vezes, ó Deus querido, destemperada, quando nós não consideramos aquilo que de fato, ó Deus, é prioritário na nossa vida, Jesus. Ah, Deus, somos marcados porque somos a igreja nasceu na cruz, porque o Senhor morreu na cruz por nós, e quando o Senhor Jesus ressuscitou e enviou o Teu Espírito, a igreja, Deus querido, vem com força, a igreja nasce com força, com poder e autoridade, e nós estamos aqui para dizer, Senhor, usa-nos nessa geração, somos a Tua igreja, Senhor. Somos, ó Deus querido, a embaixada do reino na terra. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, povo escolhido, para apresentar ao mundo, para anunciar ao mundo as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então que a gente não entenda que a nossa missão é apenas a missão da nossa vida, do nosso trabalho, mas há uma missão maior, Senhor, que é reconciliar todas as coisas com o Senhor. Que os nossos relacionamentos sejam de fato entranháveis em amor, que a gente não considere apenas o nosso interesse, mas o interesse do nosso irmão, daquele que está na rua, do abandonado, do carente, Senhor. Despe o nosso coração da vaidade, despe o nosso coração do orgulho, Senhor. Ah, Senhor, como nós precisamos, meu Deus, como nós precisamos, Senhor, nós clamamos aos céus nessa manhã. Ó Santo de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, traz para nós, ó Deus, essa convicção de que a Tua palavra é a verdade sobre todas as verdades. E que a gente tenha anseio, que a gente tenha fome, que a gente tenha desejo de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra e de aplicá-la no nosso coração e na nossa vida, Jesus. Ah, Senhor, e que no final de tudo a gente tenha a convicção do triunfo da igreja, aleluia. A igreja triunfará, Senhor, soberana,
porque ela está guardada pelo próprio Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que morreu pela igreja, e um dia o nosso nome que está gravado na palma das tuas mãos, Senhor, ele será anunciado como aqueles que venceram, como aqueles que venceram as trevas, como aqueles que venceram a sua própria carne, como aqueles que venceram o mundo, e sim, chegaram à presença do santo e poderoso Deus. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos e filhas essa manhã. Eu declaro a tua bênção, o teu cuidado e a tua proteção, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor, Deus querido, nos faça caminhar em pastos verdejantes. Que toda tristeza seja aniquilada do nosso coração e que seja preenchida com a presença soberana e poderosa do teu Espírito, do teu doce Espírito. Que tenhamos um restante de dia lindo, abençoado, uma semana produtiva, em missão, marcados por aquilo que a tua palavra, Senhor, nos ensina. Que nós possamos ser esses instrumentos a abençoar a vida das crianças e dos jovens nessa geração. Nos abençoa, guarda o nosso coração em ti, é a nossa oração, em unidade, na autoridade, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que você tenha uma semana linda, abençoada em missão, sabendo que Deus chamou você para algo eterno, em nome de Jesus. Não saia sem antes cumprimentar o seu irmão. Se você não conhece a pessoa, se apresente, dê um abraço, um beijo nessa pessoa. Afinal de contas, os entranháveis afetos, o amor é uma marca da igreja. Deus te abençoe, um grande beijo.